Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar mais um guia de estudos, o nosso guia número 8 das aulas 64 a 70 da Polícia Federal, tá certo? Turma 1. Turma 1, metas, né? Que inicia agora dia 30. Gente, quero dar um recado para vocês. Na semana que vem, nós iremos iniciar a turma 2 da PF. É claro que vocês da turma 1, vocês terão acesso também ao personal coach da turma 2. Tá? Vocês estão percebendo que nós estamos fazendo algumas melhorias fundamentais, algumas melhorias aí fantásticas no personal coach, na qual a gente visa o quê? Visa o quê? Exercício, treinamento. Pode ter certeza que no final do curso, que essa quantidade de exercícios que nós estamos separando, nós estamos elaborando para vocês vão ficar muito competitivos, né? Personal, para quem não conhece, é a nossa personal coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador, é a nossa metodologia de ensino. Nossa metodologia de ensino aí, que na versão 1 nós já conseguimos aí, através dela, contribuir para a aprovação de milhares de pessoas no Brasil todo. E agora nós estamos aí com a versão 2.0, muito mais interativa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Tá certo, galera? Então vamos lá. Personal Coach da galera aí da PF. Lembrando a vocês que esse concurso já foi autorizado, que nós estamos aguardando a publicação do edital para logo depois da Copa do Mundo. Tá certo? Logo depois da Copa do Mundo. E você pode ter certeza que quem estuda com antecedência fica mais competitivo, né? Temos aqui a nossa grade. Hoje o curso, nós temos aí, custa R$220. Você recebe todas as atualizações a custo zero, num prazo de 120 dias, que você pode assistir quantas vezes desejar na hora que quiser. E a carga horária atual é 262 horas, né? Como eu disse para vocês, nós estamos trocando a versão do Personal Coach. O Personal Coach agora é bastante interativo, muito interativo, com bastante exercícios, né? Fantástico, avaliação inicial, avaliação final, mini simulado, simulado diário, simulado domingão e assim por diante. Para falar para vocês das novas novidades do Personal Coach 2.0, aí eu gravei um vídeo que a gente vai rodar para vocês agora. Detalhe, último recado sobre isso. Na semana que vem, nossa expectativa é o Personal Coach já estar 100%, motivo de muita alegria, pessoalmente, para mim e toda a nossa equipe. Então assista o pequeno vídeo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar para vocês a primeira amostra do nosso grande Personal Coach 2.0. O Personal Coach, como todos sabem, aqueles que não sabem vão ficar sabendo agora, que o Personal Coach nada mais é do que a nossa grande metodologia de estudos, a nossa ferramenta pedagógica, uma ferramenta pedagógica aí que você pode ter certeza bastante vencedora, muito bem sucedida, que já contribuiu com a aprovação de milhares de pessoas no Brasil todo, né? O Personal Coach, nós começamos ele em 2012, né, trabalhando em 2012 como guias de estudos. E ele foi evoluindo, antigamente ele era 100% manual, depois nós passamos a ser Personal Coach eletrônico, e de lá para cá nós conseguimos aí acumular bastante conhecimento para lançar essa versão 2.0. Essa versão 2.0 é uma versão que eu digo assim que ela vai agregar muito valor. Eu tenho certeza que vai auxiliar o aluno. É uma versão mais interativa, uma versão pedagogicamente, em termos pedagógicos aí você pode ter certeza, muito mais completa. E não existe no mercado nada nesse sentido. Falo para vocês que nós aqui do LAC Concurso, nós conseguimos elaborar, planejar esse tipo de metodologia. Por quê? Porque a gente vive isso, nós estamos todos os dias, isso aqui é a nossa razão de ser, e a gente faz com muito prazer, com muito amor aí. Então a gente está lançando aí hoje a primeira versão, tá certo? 2.0. Nós estrategicamente
nós resolvemos lançar esse produto durante a Copa do Mundo, né? Inclusive hoje aí, estou gravando esse vídeo hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, dia do jogo do Brasil, o dia do jogo do Brasil. A gente está fazendo isso estrategicamente, por quê? Porque nesse período da Copa aí, nossos indicadores vai ser bastante tranquilo o site, não vai ter grandes concursos, né? Então nós resolvemos o quê? Nós resolvemos nesse período ajustar o nosso sistema, ajustar nossos métodos, nossa metodologia e lançar o Personal Coach, porque o Personal Coach é uma ferramenta fantástica, né? Gente, então isso aqui é uma versão preliminar. O nosso prazo são 3 semanas, está concluídas, né? Agora são 2 semanas. Na semana passada a gente fez a primeira chamada. Estamos aqui com a versão 2.0. Gente, a característica dessa versão chama-se interatividade com o aluno. Nós queremos aqui fechar todas as fases do processo pedagógico, tá? Todas as fases do processo pedagógico. Então, mapa de batalha. Essa semana ainda está a mesma coisa, tá certo? Ainda está a mesma coisa. Nós estaremos aí reformulando e com certeza para o próximo Personal Coach da semana que vem, nós estaremos aí 100% reformulado já esse negócio do nosso mapa de batalha. Excepcionalmente, essa semana, nós não iremos lançar aquele vídeo institucional para cada curso. Então vai ser esse vídeo aqui para todo mundo, para explicar como é que vai estar funcionando o Personal Coach. Legal? Aí quando você clicar, né, em uma das semanas, você vai encontrar isso aqui. Vocês vão perceber que mudou bastante aí o layout, tá certo? Mudou bastante o layout, né? Mudou bastante o layout, por quê? Porque agora tem mais informações, agora tem mais tarefas, agora é muito mais completo aí. O aluno aí vai ter condições aí de ficar muito competitivo, né? Tá certo? Vamos lá, quero mostrar para vocês. Então, qual que é a ideia desse cara aqui? A ideia é a gente fechar as fases do aprendizado. Então, antes do aluno ir para a aula, a gente vai sugerir para o aluno que ele faça um mini simulado, uma avaliação inicial. A avaliação inicial, muito simples, algumas perguntas bastante diretas, o comando bastante pequeno, respostas bastante curtas, né, para auferir, para avaliar o nível de conhecimento atual daquele assunto. Então ele faz essa avaliação inicial, depois ele assiste a videoaula, tá? Depois que ele assistir a videoaula, ele vai ser submetido a um mini simulado, tá? Para ver qual que foi a reação, o que ele conseguiu fixar da aula. Esse mini simulado ele é 100% elaborado com base nas questões, com base, aliás, nas videoaulas, para auferir. Por exemplo, você faz uma avaliação inicial de 10 perguntas, mini perguntas, você acertou apenas uma, 10%. Significa dizer que você, sobre aquele assunto ali, você está com esse patamar. Teoricamente, é um indicador. Nós temos que trabalhar com indicadores, porque sem indicadores, sem padrões, a gente não conseguimos evoluir e mensurar o nosso progresso nos estudos. Nós, aqui do LAC Concurso, você pode ter certeza que nós fazemos de tudo, absolutamente de tudo, para que os alunos fiquem muito competitivos, né? E no final da aula, é um mini simulado para que uma avaliação para ver o que você conseguiu. Por exemplo, 10% inicial, você acertou 90%. Então você teve aí um desempenho aí, teoricamente, aliás, muito satisfatório daquele conteúdo que ele conseguiu. E finalmente, nós vamos ter aqui, ó, então nós temos aqui, ó, só para entender, ó, avaliação inicial, né? Avaliação inicial, nós temos a videoaula, tá? O farol, a gente vai explicar, o farol é o percentual da videoaula assistida, né? No Personal Coach versão 1.0, foi a primeira versão, nós avaliávamos o que? Apenas se o cara assistiu ou não assistiu a aula. Agora não, agora nós vamos avaliar a aula e o desempenho final. Cara, muito mais completo, cara, né? O mini simulado dele, o desempenho final, que é uma fórmula que a gente vai estar explicando para vocês, e claro, o banco de questões. Esse banco de questões significa dizer o seguinte, olha só, nós temos hoje mais de 2.000 questões gravadas, editadas e corrigidas de provas de concurso. Nós temos um trabalho fantástico, extraordinário, gigantesco em relação a isso.
Então o que acontece? Sobre esse assunto aqui, por exemplo, pegar um assunto aqui, ó, princípios fundamentais do direito constitucional, né? Então nós temos o seguinte, dentro dessas 2.000 questões, nós temos 11 questões sobre esse assunto. Então você vai fazer... Então, resumindo, como é que é o projeto pedagógico do LAC Concurso? Meta de estudos. Cada aula a gente vai ter um controle por assunto, cara, um controle a par e passo, personalizado para o aluno. Ele faz a avaliação inicial, ele assiste a aula 100%, aí libera o mini simulado. Do mini simulado, ele vai ter, a gente com o simulado mais as aulas, a gente vai avaliar o desempenho do aluno nessa aula e finalmente nós vamos propor uma lista de exercícios para o aluno. Cara, eu acho que isso aí é um projeto pedagógico fantástico. O aluno que cumprir rigorosamente o personal coach, não tem como ele ficar competitivo, ele vai ficar competitivo, eu tenho certeza disso, né? Então vamos começar a explicar aqui as grandes novidades, né? Nós temos aqui 2 opções, né? O aluno clica, está lá avaliação inicial, né? Então a primeira coisa que o aluno vai ter que preocupar é com a avaliação inicial, tá? Avaliação inicial. E na avaliação inicial, nós temos 2 tipos, ó. Não disponível. O que significa avaliação, essa indicação não disponível? Significa dizer que nesta aula não há necessidade de uma avaliação inicial. Por exemplo, a aula Personal Coach. Personal Coach é uma aula informativa, não é uma aula de conteúdo. Então não há necessidade de quê? De você fazer um mini simulado. Essa é a primeira hipótese quando aparece a palavra não disponível. A segunda hipótese, por exemplo, você aparece aqui uma aula do professor Cato Júnior. Tá? Nessa aula, se tem conteúdo? Tem. É para ter mini simulado? É. Só que está a palavra não disponível. Significa dizer que ainda, tá certo? Que ainda, nesta aula, não temos questões de avaliação inicial cadastradas. Nós estamos cadastrando. A nossa equipe todinha estamos com um esforço gigantesco aqui de cadastramento de questões, né? De cadastramento de questões. Então nessa aula, negócio de cadastramento de questões aí, então nós temos aqui 0, tá certo? Vamos pegar outro caso. Está escrito aqui, ó, olha só, avaliação inicial não realizado. Quando surgir a palavra do não realizado, significa dizer que tem avaliação inicial, tá certo? Já cadastrada no sistema, e a gente está propondo para que o aluno faça esse mini teste. Gente, esse teste é um teste rápido, tá certo? É um teste aí de 3 minutos, né? É um teste de 3 minutos aí que você vai fazer, muito rápido, que é muito importante pedagogicamente você fazer essa avaliação. Tá certo? A avaliação inicial, ela não vai ser computada para o ranking, a avaliação inicial não é computada para o desempenho. A avaliação inicial é um dado que nós passamos para o aluno, para que o aluno efetue a sua autorreflexão. Então, quando você for assistir uma aula, por exemplo, está aqui, língua portuguesa, classes gramaticais, tá certo? Nessa aula aqui, de 2 horas e 42 minutos, antes de você ir para a aula, a gente recomenda, orienta que ele clique aqui, ó, não realizado. Então, todas as vezes que você encontrar não realizado, você vai clicar nesse cara aqui. Você vai clicar nesse cara aqui, aqui está o mini simulado. Observem, gente, que o comando é um comando bastante simples, né? Quais são os tipos de modos, tá? De modos verbais, né? De modos verbais. E aí você tem as alternativas, né? 4 alternativas, sempre nós teremos uma alternativa correta, tá certo? Uma alternativa correta. Nesse caso aqui, né? Uma alternativa. Professor, o que significa esse aqui? Cada mini questões aqui, você tem 30 segundos para você fazer. E aqui é o reloginho, tá? O reloginho. Deu 30 segundos, você não marcou, o sistema automaticamente vai para frente. Ele passa para a próxima questão. Você perde o ponto dessa questão aqui. Tá? São questões de comando pequeno, fácil raciocínio. Quais são os tipos de modos verbais, né? Aí nós temos aqui, tá? Indicativo, subjuntivo. Então qual que é? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então é essa alternativa aqui, a alternativa correta, né? Então isso aqui é o que? É o mini simulado, tá certo? É o mini simulado. Esse xizinho aqui
é o xizinho para quê? Para você sair dessa questão. Você, eu não quero fazer, você digita aqui, você sai do mini simulado. E aí você vai fazendo, ó, pergunta 1 de 10. São 10 perguntas no caso dessa aula aqui, né? Aí temos aqui o padrão de resposta, pode ser errada ou correta. Professor, o que são essas estrelinhas aqui? Para você avaliar a pergunta, né? Quantos modos existem na língua portuguesa, né? Aí não é outra pergunta, pergunta 6 de 10, né? Aí você avalia, né? De 1 estrela, 2, até 5 estrelas para avaliar essa questão aqui. Tá certo? Aí nós temos aqui, ó, errado, né? Aí você clica em continuar, vai para a próxima questão. Então é uma coisa muito simples, né? Muito tranquilo. Vamos pegar uma outra questão aqui, ó, olha só, né? Quantos campos de estudo possuem a gramática da língua portuguesa, né? Quantos campos existe aqui na língua portuguesa? Aí você vai clicar o reloginho, né? E aí vai por diante. Aí você vai ter, né? Quais são os tipos de pretérito, né? Pretérito significa passado, ou seja, todos os assuntos relacionados com o quê? Com a aula, né? No final dessa avaliação inicial, você vai estar aqui, ó, realizado, né? No caso aqui, o professor fez, né? E eu fiquei com 0%. Tá? Então isso aqui é o que? Avaliação inicial, né? Depois, a gente propõe para o aluno assistir a aula, tá? Ele vai assistir a aula. Ele assistindo essa aula, nós temos aqui um outro indicador que chama-se farol. O farol é o que? É o percentual, 2%, tá amarelo, ó, começou. Ou seja, o aluno assistiu 2% dessa aula. Ele tem que assistir mais. Para ficar aqui verdinho, ele tem que ter assistido aqui, ó, 100% essa aula aqui. Então assim que funciona, tá certo? Então, ou seja, você faz a avaliação inicial, você assiste a aula, você tem o desempenho ali da aula. Cara, isso aqui é para o cara sistemático, aqui é para um cara que quer estudar de verdade para concurso. O cara que quer estudar de verdade para o concurso, cara, não vai segurar o aluno, né? Isso aqui, tenho certeza que nós vamos colher aí muitos resultados positivos, que nós iremos contribuir muito para que os alunos sejam aprovados. Cara, não tem jeito. Se você seguir essa linha, você vai chegar lá, né? Vamos dar um exemplo agora, né? De aula. Você vai clicar aqui na aula, língua portuguesa. É a aula do nosso grande mestre, professor Sidney Martins, né? Professor classe A. Isso aqui não mudou nada, né? Professor, mas agora aparece aqui, participe. O que é esse participe? Bom, o que acontece? Esse projeto pedagógico do Personal Coach 2.0, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Analisando pedagogicamente nosso sistema de ensino, o perfil do nosso aluno, eu percebi o seguinte: quanto mais perguntas objetivas, simples, de comando pequeno, respostas curtas, né, o aluno for submetido, tá? Mais ele consegue fixar conteúdos, né? Ali nós estamos apresentando um mini simulado depois da aula. Só que nós queremos ter, tá certo, um banco de questões, de mini simulados, de milhares e milhares de perguntas. Milhares, né? Estou falando de 10, 15, 20, 100 mil questões. Hoje, a nossa equipe toda, aqui do Lá Concursos, eles estão aí na tarefa de quê? De cadastrar mini questões para soltar o produto. Então, muitas aulas que vocês vão estar assistindo, está lá escrito lá, aulas, né? Você vai estar assistindo a aula do Personal Coach, está lá, avaliação inicial, está zerada, né? Não disponível. Por quê? Porque não tem. Mas o pessoal está cadastrando aí, todos os dias estão cadastrando aí mini questões no simulado. Então, surgiu aqui a ideia da gente liberar para que o nosso aluno, você que está nos assistindo, tá? Você aí que está nos assistindo, para que você elabore as próprias questões, né? Então, só para falar, né? Professor, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Você vai ganhar aqui, primeiro, você vai adquirir muito conhecimento, tá? Eu já fiz isso, eu peguei uma aula, tá certo, de um professor, e eu cadastrei as questões, eu elaborei questões do mini simulado da aula do professor. Cara, eu vou falar uma coisa para você, eu fixei muito conteúdo, muito conteúdo, né?
Então a gente está fazendo o seguinte, então o aluno, é mais uma maneira para que o aluno fixe conteúdo, ele vai ter que saber o conteúdo para fazer as alternativas, né? Em segundo, a gente vai dar uma bonificação para o aluno, por exemplo, a cada 5 perguntas, né? O aluno vem aqui, ele cadastra a pergunta, tá certo? Coloca um comando, o comando sempre um comando bastante simples, um comando objetivo, né? Ele faz o comando, ele cadastra a alternativa correta, depois a resposta 2, 3 e 4, né? E pronto, só isso, e põe salvar. Ele feito isso, né? Olha só, ele feito isso, né? Colocou o comando da questão, colocou a alternativa correta, resposta 2, 3 e 4. Esse cara vai lá para o nosso sistema, tá certo? Ele vai para o nosso sistema e lá no nosso sistema vai passar por uma aprovação. Então vai ter um aprovador. Cada 5 mini simulados aprovados pela nossa coordenação pedagógica, tá certo? O aluno aí, ele vai receber um LAC de bonificação. Professor, o que é um LAC de bonificação? Nós estamos também, o site está passando por uma grande reestruturação conceitual. É o seguinte, cada LAC significa R$1, tá certo? Então, se você tem 5 LACs, significa dizer que você aí vai ganhar R$1 de desconto, tá? Então, você vai comprar um curso de R$100, você tem 15 LACs, então você vai ter R$15 de desconto. Você vai comprar um produto nosso, e ele vai custar aí 85. Professor, eu tenho 300 LACs de estoque, o curso custa 250. Você vai assistir o curso e vai utilizar essa uma moeda interna do site que a gente chamou de LAC. Tá certo? Então é a bonificação. Inclusive, nessa versão 2.0, tá certo? Essa aqui é uma versão beta que a gente está lançando, é uma versão inicial aí do Personal Coach, né? Nós estamos lançando. O que acontece? Nessa versão, ainda não está. Na outra versão, Beta 2, por exemplo, cara que for medalha de ouro no Personal Coach da semana, ele vai ganhar 3 LACs. O cara que for medalha de prata, ele vai ganhar 2 LACs. E o cara que for medalha de bronze, ele vai ganhar 1 LAC. Para quê? Para incentivar o aluno a participar. Então, essa é uma forma interativa que vai motivar, tá certo? Então, além da gente falar que quem que é o medalha de ouro da semana em rede nacional, ele vai ter essa bonificação e ele vai acumulando, ele vai ter uma conta corrente, uma conta de LACs no site, está elaborando tudo isso. Ou seja, o projeto nosso aqui do Personal Coach 2.0 é um projeto bastante inovador, profundo aí, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente conta com vocês, né? Em relação a isso, a gente conta com vocês, nós estamos fazendo o recrutamento de alguns alunos, tá certo? Para justamente, a gente está fazendo, nós estamos credenciando alguns alunos, né, para que faça esse trabalho, nos ajude aqui a fazer esse cadastramento. Tá? Eu já entrei em contato com 2, 3 alunos que a gente conhece, alunos aí fiéis, alunos parceiros nossos, alunos aí que sempre estão fomentando o LAC Concurso positivamente, que nos conhece, a gente conhece o aluno para ele estar fazendo isso. Então nós estamos aí, e nós vamos remunerar, tá certo, alguns alunos aí, que venha, a gente vai passar para eles aí a função, para que ele faça esses mini simulados. Isso aqui mais é um agregado fantástico, né? E depois, gente, vocês não têm ideia, os próximos passos do Personal Coach 2.0, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Tá certo? Se Deus quiser, até o final de junho, todo o site já vai estar reformulado, layout novo, Personal Coach 2.0, uma ferramenta bastante interativa. A gente está recrutando alunos aí, então os alunos aí que queiram participar, podem encaminhar um e-mail para o manuel@lacconcursos.com.br, de novo, manuel@lacconcursos.com.br, é o nosso gerente do LAC Concurso, ele vai estar fazendo a seleção e a gente vai passar treinamento para o aluno aí, para que o aluno ajude, participe e nos ajude. Tá certo, meus amigos? Então aí, por esse momento aqui é só. A gente se encontra semana que vem, que eu vou gravar um outro informativo, trazendo as novas informações aí para os nossos queridos alunos. Ó, vamos participar, cara, vamos cadastrar as perguntas aí. Isso aqui é um projeto muito sério, é um projeto muito, muito interessante, que vai trazer resultados extraordinários. Valeu, meus amigos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Maravilha, né, galera? Então tá aí para vocês aí.
versão 2.0, vocês perceberam que são muitas alterações de conteúdo, né, cara? Agora você tem ali produto. O cara que cumpre aquele painel, ele fica competitivo. Não tem como ficar competitivo, né? E sobre isso, eu quero fazer um pedido muito especial. Por favor, vamos lá, gente, vamos interagir mais. Eu peço a ajuda de vocês para cadastrar as mini questões. Essas mini questões, todas elas passam por um crivo do pedagógico e a questão ela vai ser utilizada. A gente precisa de ter milhares de questões para a gente poder construir o que? Milhares, dezenas e dezenas de centenas de exercícios para vocês. Quanto mais questões vocês elaborarem, mais você fica competitivo. E quanto mais você executar, pode ter certeza que você fica mais ainda, né? Aqui é o seguinte, a união faz a força, pode ter certeza. Vamos lá, medalha de ouro da semana, Luiz Fernando, parabéns, né? Medalha de ouro. João Fernando Torquato, medalha de prata. E Rafael Rodrigo, medalha de bronze. Parabéns a todos os nossos alunos aí da PF, né? E o detalhe, vocês vão receber aí, galera da PF, o personal da turma 1. Cara, faz o personal da turma 1, cara. Lá você vai ter avaliação inicial, avaliação final, o da semana, o domingo, cara. Você vai ficar viciado em estudar. Você pode ter certeza, viciado, cara. Né? Viciado em estudar. Aqui o rankings anteriores, né? E nós temos aqui a meta da galera. Então esse aqui é o mapa de batalha. Quero dar um recado, o professor Rodrigo já gravou lá para vocês. Já a gente vai mostrar para vocês aí as aulas de economia, graças a Deus, né? A gente vai aparecer as aulas de economia. Lembrando que a gente já prorrogou o personal coach da PF em mais 2 semanas devido aí a esse incidente, né? Então, olha só, gente, avaliação inicial, tá certo? Realizem a avaliação inicial. Assistam vídeo aula, transforme o painel em verdinho, faça um mini simulado depois da aula, que ele só libera depois de assistir 100% da aula, e claro aí, se tiver banco de questões no BQ, faça um banco de questões, esse serviço somente para aqueles alunos que são assinantes do banco de questões, né? Prestação de contas, 10 semanas, já foram 139 aulas, num total de 214 horas, cara. Nenhum curso no Brasil tem isso. Nenhum curso, pode ter certeza, né? Você sabe por quê? Porque que a gente lá com o curso, olha só, nós temos atitude, nós fazemos acontecer, porque vocês nos ajudam a fazer acontecer. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.